A sombra projeta o que o ontem escreveu, um rastro antigo de um tempo que morreu. O corpo anuncia, a pele sente o vento, um grito guardado no silêncio do momento, o pulso acelera. E se eu te dissesse que o seu cérebro não está só reagindo ao mundo, mas criando o mundo ativamente, 1 milissegundo antes de você sequer perceber? É quase como um diretor de cinema, né? Que já preparou toda a cena antes mesmo do ator entrar no set. Exatamente essa imagem. É uma ideia que vira tudo de cabeça para baixo. A gente costuma pensar que somos tipo umas câmeras, sabe? Só registrando a realidade. Sim. Mas as fontes de hoje sugerem que a gente está mais para projetor. E o objetivo da nossa conversa aqui é esse mesmo, investigar a fundo essa ideia de que somos em grande parte os autores da nossa própria biologia. Perfeito. E o material que a gente tem hoje é fascinante, porque mistura neurociência, um pouco de filosofia, práticas contemplativas, tudo para entender como a gente pode sair do banco do passageiro. Vamos mergulhar nos insights da neurocientista Lisa Barrett sobre o cérebro preditivo, na filosofia da Agnes Callard sobre a importância do diálogo e como isso tudo se amarra com a ideia de ressignificar o passado que pesquisadores como o Joe Dispenza exploram. A missão é clara, então? Claríssima. Entender como desligar esse piloto automático. Bora lá. Ok, então para começar a desvendar isso, o primeiro conceito que as fontes trazem da doutora Barrett é a ideia do orçamento metabólico. E a analogia que ela usa é, assim, genial. É ótima. Ela diz que a função principal do cérebro não é pensar, não é sentir nem ver. A função número 1 é gerenciar a energia do corpo. Exato. Ele é, antes de mais nada, um contador. Um gerente de banco extremamente rigoroso. Um planejador financeiro, né? Exatamente. Ele está o tempo todo fazendo uma contabilidade dos nossos recursos. Glicose, oxigênio, sal, água. E o mais contraintuitivo é que ele não reage aos gastos. Ele antecipa. Ele antecipa. Antes de você sequer decidir subir um lance de escadas, o seu cérebro já previu o esforço e já fez um depósito de energia nos músculos da sua perna. Ele está sempre um passo à frente, sabe? Tentando manter as contas no azul. Tá, mas como isso se conecta com algo como, sei lá, ansiedade? Parece um salto meio grande, né? De contabilidade para a saúde mental. É aí que a conexão fica fascinante. Pensa nesse orçamento. O que acontece quando você passa por estresse crônico? Ou dorme mal por semanas? Se alimenta mal? São saques e mais saques da conta. São saques constantes. A conta começa a entrar no vermelho. O cérebro começa a gastar muito mais energia do que arrecada só para manter o sistema funcionando. Certo. E o que as pesquisas da Dra. Barrett sugerem é que condições como ansiedade e depressão não são, fundamentalmente, uma falha de caráter ou de pensamento. Elas são, em primeiro lugar, um cérebro com um déficit metabólico crônico. Então, a ansiedade pode ser uma espécie de falência biológica? Em certo sentido, sim. Um cérebro exausto, no vermelho, ele começa a fazer previsões pessimistas. Faz sentido. Ele olha para qualquer atividade futura, encontrar amigos, começar um projeto novo, e a previsão é: o custo energético vai ser alto demais e o retorno muito baixo. Não vale a pena o investimento. Exato. Então ele te inunda com sensações que te fazem querer recuar, economizar energia, ficar parado. Ele para de investir no mundo porque simplesmente não tem capital para isso. Nossa, isso muda tudo. Deixa de ser eu estou quebrada para ser meu sistema está sem recursos. Precisamente. Não é uma falha mental. É uma estratégia de sobrevivência de um sistema que está sobrecarregado. Uau. Ok, então o cérebro está gerenciando energia e antecipando as coisas. Mas isso ainda parece um processo bem interno. Como isso se manifesta no momento de pânico, por exemplo? Quando o mundo externo parece tomar conta de tudo. Aí é que entra a segunda grande ideia. O cérebro preditivo e o que as fontes chamam de delay,
O atraso, né? O atraso. O atraso entre a reação do corpo e a explicação que a mente cria para ela. A química é muito rápida, a história é lenta. Me dá um exemplo prático disso, para a gente visualizar. O exemplo clássico é o de alguém com pavor de abelhas. A pessoa está num jardim, tranquilo, e uma abelha passa voando. Uhum. Antes que a mente consciente consiga sequer rotular, olha, uma abelha, o corpo já reagiu. O coração dispara, a palma da mão sua, os músculos ficam tensos. Química é instantânea. Instantânea. A previsão de perigo do cérebro liberou um coquetel químico. Só depois, com um pequeno atraso, é que vem a vozinha na cabeça narrando a história. Ah, uma abelha. Que perigo. Estou com medo. Entendi. A química chega antes da legenda. Perfeito. A gente acha que o pensamento causa o sentimento, mas na maioria das vezes o corpo reage primeiro e a mente corre atrás para explicar o que já está acontecendo. Mas isso levanta uma questão que sempre me intrigou. Eu já senti meu coração disparar antes de uma apresentação e usei essa energia para mandar bem. Outras vezes, a mesmíssima sensação me fez congelar, gaguejar. Se a química é a mesma, qual é a variável que muda o resultado? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a resposta está no que a gente pode chamar de conflito de tradução. Conflito de tradução, gostei disso. Nos 2 cenários que você descreveu, seu corpo estava pronto para ação. A energia estava lá. A diferença é a história. A tradução que a sua mente consciente, que é mais lenta, atribui àquela explosão química. Certo. Quando a mente traduz a sensação como "isso é perigoso demais, vou falhar, todo mundo vai rir de mim", essa narrativa é tão pesada, tão assustadora, que ela cria um curto-circuito. O corpo quer acelerar, mas a tradução mental pisa no freio com toda a força. E aí o resultado é a paralisia. O sistema trava. O sistema trava. É um engarrafamento entre a biologia e a narrativa. O corpo deu sinal verde, mas a mente criou um acidente feio na pista. Exato. E a solução para esse engarrafamento todo aparece de uma forma linda numa história que uma das fontes conta. Sobre uma garota de 12 anos. Ah, essa história é fantástica. No exame para faixa preta de karatê. Imagina a cena. A menina tá lá, no dojo, silêncio total, os examinadores encarando. E ela sente aquilo, as famosas borboletas no estômago. O sinal clássico, né? Coração acelerado, respiração curta, o corpo dela em alerta máximo. E o mestre dela, o sensei, percebe a tensão nos ombros dela. Ele se aproxima e, em vez de dizer o clichê, fique calma, que nunca funciona, Nunca. ele valida a sensação dela. Ele pergunta baixinho, está sentindo as borboletas? Ela só assente com a cabeça, apavorada. E aí ele oferece a ela uma nova tradução. Uma nova legenda para aquela química toda. É a virada de chave. Ele diz, bom, essas borboletas não são medo, são seu corpo te entregando poder. É energia pura se acumulando para a batalha. E o arremate final. Sua tarefa não é se livrar delas. Sua tarefa é fazê-las voarem em formação. Pensa no poder disso. Ele não mudou a química dela. A adrenalina, o cortisol continuavam lá. O que ele mudou foi o significado. A etiqueta. A etiqueta que a mente dela colocou na sensação. A tradução deixou de ser "estou com medo, vou falhar" e passou a ser "estou pronta, estou poderosa". Ele a ensinou ali, naquele momento, a ser autora da própria biologia. Deu a ela o controle da narrativa. Exatamente. E isso me faz pensar, sabe? Quantas outras sensações a gente poderia rerotular? O frio na barriga antes de um encontro não é ansiedade, é antecipação. A raiva que a gente sente com uma injustiça não precisa ser só destrutiva, pode ser combustível para mudança. A escolha da etiqueta é nossa. E isso mostra que as palavras, tanto as que a gente diz para os outros quanto as que a gente diz para nós mesmos, não são só sons. Elas funcionam como reguladoras biológicas. Uau! Reguladoras biológicas. No palavra de apoio como a do sensei, otimiza nosso orçamento metabólico. Ela diz para o nosso sistema, pode usar essa energia, é seguro, é produtivo. Já uma crítica ou uma autocrítica cruel funciona como um saque de emergência. Drena nossos recursos e joga a conta no vermelho. Ok. A ideia de que a nossa interpretação muda a experiência é poderosa.
Mas ainda pode soar um pouco... Subjetiva, né? Sim, pode parecer. E é aí que as fontes trazem um estudo com ratos que é, assim, chocante. É quase inacreditável. É um daqueles estudos que te fazem questionar tudo. A configuração inicial era bem simples. Parecia óbvia. Cientistas expuseram um grupo de ratos de laboratório à fumaça de cigarro por um tempo. E com o tempo, como esperado, os ratos desenvolveram câncer. Exato. E a conclusão inicial foi a que todo mundo faria. A química do cigarro causa câncer. Fim da história, certo? Certo. Era o que parecia. Mas anos depois, uma revisão desse estudo trouxe uma reviravolta digna de filme. Outros pesquisadores levantaram uma nova hipótese. O problema não era primariamente a química do cigarro. Não? O problema era a fumaça. Para o cérebro ancestral de um rato que evoluiu por milhões de anos, fumaça significa uma coisa e apenas uma: fogo. Perigo de morte iminente. Peraí, o que? Você tá me dizendo que a história que o cérebro dos ratos contou sobre a fumaça, a história de estamos prestes a ser queimados vivos, foi mais tóxica que a própria fumaça? Exatamente. Os ratos viveram num estado de estresse crônico e extremo. O sistema deles estava o tempo todo inundado com os hormônios de luta ou fuga, se preparando para um incêndio que nunca acontecia. Meu Deus! Esse estado de alerta vermelho perpétuo, essa previsão de catástrofe que se repetia dia após dia, aniquilou o sistema imunológico deles. A previsão de morte que o cérebro deles fazia se tornou uma profecia autorrealizável no corpo. A biologia deles se curvou ao significado. Perfeitamente colocado. A biologia se curvou ao significado que eles atribuíram ao ambiente. Isso é assustador e muito revelador. Quantas fumaças a gente não tem na nossa vida, né? O noticiário 24 horas, o feed das redes sociais cheio de desgraça, o chefe imprevisível. São situações que talvez não sejam um incêndio real, mas que nosso cérebro interpreta como tal. E nos mantém nesse banho químico de estresse que drena nosso orçamento e nos adoece. É o perigo de deixar o que uma das fontes chama de a porta da influência sempre aberta. Quando a gente consome significados de medo e perigo de forma passiva, a gente está permitindo que o mundo externo dite as previsões do nosso cérebro e, por consequência, a nossa biologia. Certo. Chegamos ao ponto crucial. Entendemos o mecanismo. Agora, como a gente sai desse ciclo? Como nos tornamos autores mais conscientes? A manutenção precisa ser feita, e uma das analogias mais úteis das fontes é pensar na meditação como uma manutenção de sistema de computador. Gosto dessa analogia. A meditação funcionaria como passar um antivírus. Você escaneia o sistema para limpar carga emocional que ficou anexada a memórias do passado. E também um desfragmentador de disco, talvez? Perfeito, um desfragmentador. Você organiza os pensamentos, acalma a tagarelice mental, e isso ajuda a diminuir aquele delay entre a reação do corpo e a consciência. Você fica mais presente para escolher a tradução em tempo real. Em vez de só reagir no automático. Exato. Tá, a manutenção interna, o antivírus e o desfragmentador eu entendi. Mas e as coisas que a gente nem sabe que precisam de conserto? Aqueles bugs de sistema que são invisíveis para nós. É aí que entra a peça final do quebra-cabeça, que vem da filósofa Agnes Callard. Ela argumenta que, sozinhos, a gente está fadado a ter pontos cegos gigantescos. É impossível ler o rótulo da garrafa quando se está dentro dela. Exato. Ela os chama de perguntas fechadas. São crenças que a gente tem que são tão automáticas que nem as vemos como crenças. A gente trata como fatos óbvios da realidade. É o famoso ponto cego do carro, né? Não importa o quanto você ajuste os espelhos, sempre tem um ângulo que você não vê sozinho, você precisa do passageiro do lado. Exatamente. E para Callard, o passageiro é o outro. Ela defende que o diálogo socrático, a conversa honesta com outra pessoa, é a única ferramenta capaz de iluminar nossos pontos cegos e desafiar nossas previsões automáticas. Então, na prática, seria como eu dizer, eu sou péssima em falar em público, e tratar isso como uma lei da física. É uma pergunta fechada? Perfeito. A outra pessoa, o outro, poderia então abrir essa pergunta. Péssima comparada a quem? Teve alguma vez, mesmo que pequena, que você se saiu bem?
O que aconteceria se você não fosse péssima? Só o ato de perguntar já quebra o padrão. Já quebra o padrão automático de previsão. É como um amigo que prova sua comida e diz: "Nossa, tá salgado demais." E só então você percebe, porque já tinha se acostumado ao sabor. O outro nos ajuda a recalibrar nosso paladar para a vida. É um antivírus externo, então, e às vezes um antivírus meio irritante que aponta coisas que a gente não queria ver. É sem dúvida. O processo não é sempre confortável. E Kahler dá um nome a essa jornada: aspiração. Aspiração É o ato de aspirar a ser algo que você ainda não é, mais corajosa, mais paciente, e usar a interação com os outros para quebrar a repetição do passado. Na prática, hackear o sistema de previsão do seu cérebro com uma ajudinha externa. Que jornada! Então a gente saiu da ideia de um cérebro que só reage, passou por um cérebro contador, depois um vidente que prevê o futuro com base no passado e, por fim, A gente descobre que não somos reféns dessas previsões. que temos o poder de editá-las. A escolha final parece ser entre ser uma consumidora passiva de significados, deixando a porta da influência aberta, ou ser uma autora ativa da nossa própria biologia. É a escolha fundamental. O passado não precisa ser uma cela, pode ser uma biblioteca. Todo o saber, todas as experiências estão lá, armazenados nos nossos circuitos. Mas a consciência no momento presente. A consciência, a atenção plena no momento presente, tem o poder de consultar essa biblioteca e escolher uma nova tradução. Uma nova história para contar. É o poder de pegar a energia caótica das borboletas no estômago. E, em vez de paralisar, fazê-las voar em formação. Fica então uma provocação final. Da próxima vez que surgir um frio na barriga, o coração acelerar, as mãos suarem ou qualquer outra reação física que vem no piloto automático, em vez de aceitar a primeira etiqueta que sua mente oferecer, medo, ansiedade, estresse, faça uma pausa. 1 segundo. E se pergunte: que outro nome essa energia poderia ter? E se não for um alarme de incêndio, mas simplesmente o seu corpo te entregando um tanque de combustível para o que vem a seguir. A escolha da palavra é o primeiro e talvez o mais poderoso passo da autoria. A sombra projeta o que o ontem escreveu. Um rastro antigo de um tempo que morreu. O corpo anuncia, a pele sente o vento. Um grito guardado no silêncio do momento. O pulso acelerado antes da palavra vir. A velha moldura tentando me impedir. Mas entre o susto e o nome que eu dou, existe um espaço onde eu sei quem eu sou. Um breve intervalo, um descartável, um claro, onde a antiga história perde a direção. Vou rebatizar o que o peito sentir, fazer do abismo convite pra subir. Se o medo é fumaça, eu sopro o jardim. A última palavra ainda mora em mim. Eu não sou eco, eu sou a nova voz, desatando os nós, desatando os nós. Do amargo do fruto o néctar eu faço, retomando o trono, ocupando meu espaço. Abro as janelas, deixo outro entrar, pra que o meu espelho aprenda a enxergar. O saber do caminho já está nos meus pés, mas eu mudei o rumo e inverti a maré. Aspiração,
o voo pro que eu ainda não vi.